Muito bom dia para você. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024 e a palavra do Senhor nos traz lá no Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai de seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou na casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Meus irmãos, veja bem que aqui o Senhor ele fala ao povo exatamente, porque no Antigo Testamento a gente tinha muito essa questão, de não se comia determinados animais porque se considerava impuro, e o povo vivia sobre a tradição. Mas Jesus ele vai além. Ele dizia exatamente que o problema não era aquilo que eles ingeriam, porque o que eles ingeriam ia para o estômago e depois ia para a fossa. Mas era aquilo que saía, era isso que de fato atingia a vida do próximo, ou muitas vezes causava mal a si próprio. Porque o problema é o que está dentro do nosso coração, é o que nos motiva, é o que nos impulsiona. Não é aquilo que nós ingerimos de alimento, mas é aquilo que nos impulsiona, a intenção com a qual nós realizamos as atitudes. E aí ele diz exatamente que os assassinatos, os roubos, fraudes, a ganância desmedida, a ambição desmedida, tudo isso vem de dentro das más intenções que estão em nosso coração. Quando a gente vê um assassinato, por exemplo, ele não está ligado àquilo que a pessoa ingeriu, ele está ligado às intenções que estão no seu coração, a maldade que está aqui dentro. Quando se rouba o outro, é uma ganância, é uma fraude que você comete contra o outro, e não é por aquilo que você ingeriu, mas é por aquilo que está no nosso coração. É pela nossa honra, é pela questão do caráter que existe em cada um de nós. É sobre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós seguimos e como se dá a nossa conduta de vida. E diga-se de passagem, às vezes a gente se preocupa tanto com o que é exterior que raramente nos dias atuais a gente para verdadeiramente olhar o outro, para ver o outro, porque a gente está muito ligado à aparência, aquilo que é belo, aquilo que é bonito, mas por dentro ninguém se olha mais, ninguém para poder ver, ninguém para poder sentir o outro. É óbvio que quando a gente fala das questões interiores, não se pode olhar a olho nu, você não olha e fala: nossa, dentro do coração de fulano tem isso ou tem aquilo. Óbvio que não é isso, não tem nada a ver com isso, mas é prestar atenção nas atitudes, é prestar atenção na conduta, é prestar atenção em como se trata o outro. Às vezes a gente julga tanto pela aparência, e aí a gente coloca num pedestal pessoas de más intenções, e a gente condena pessoas de um coração puro. Tudo pela aparência. É óbvio que a nossa conduta e aquilo que a gente conduz e como a gente trata o nosso corpo, quando a gente lida, tudo isso está correlacionado. Mas a gente precisa ir além das aparências. E nos dias atuais, nunca se foi tão bonito por fora e muitas vezes tão sujo por dentro. Você olha, você fala: nossa, que perfeição, que isso, que aquilo. Mas quando você senta, quando você conversa, quando você para ouvir, aí você fala: Mas a gente está tão ligado no exterior que aí as pessoas muitas vezes se relacionam por uma questão de aparência, por uma questão de beleza,
Não importa caráter, não se pensa se é honrado, não se pensa se é trabalhador, não se pensa em nada disso. É apenas uma questão de aparência. E o Senhor, ele vem exatamente para poder romper com tudo isso e dizer que Deus, ele não olha para a minha aparência. Se a gente olha, ao contrário, os homens olham, né, uns aos outros pela sua aparência, Deus vai além. Ele vê o nosso coração e ele sabe o que verdadeiramente nos motiva. E ele sabe por que tantas vezes as pessoas às vezes não conseguem as coisas, mas Deus, ele vê também as tentativas. Ele vê a luta, ele vê o sacrifício, ele vê a renúncia que a pessoa faz por isso, porque Deus vai além de aparências. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que nós possamos ter um coração manso, humilde, sereno, agradável a Deus e assim também de boa intenção para com o nosso próximo. Que Deus abençoe.